A gente começou praticamente a estudar no segundo ano, que a gente já estava aqui, porque depois de muita luta, debater contra a Secretaria da Educação, buscar recursos, aí eles liberaram pra gente o transporte. As pessoas chamavam a gente de pé vermelho, entendeu? De sem terrinha, isso, aquele outro, fazia piadinha. Cada 2 dias, né, tirava um grupo de mulher para estar fazendo a comida para a comunidade. Salve, salve, galera do podcast A Memória Viva Nasce a Cada Dia. Estamos novamente aqui apresentando mais uma edição, né, do podcast sobre as mulheres de luta do assentamento rural 12 de outubro, localizado entre os municípios de Mojimirim e Itapira, aqui no interior de São Paulo. Nessa edição, vocês vão conferir aí a entrevista feita com a Patrícia Perotto, de 32 anos. Esse depoimento foi capturado no dia 24 de novembro de 2019, lá no assentamento. A Patrícia é uma das mulheres mais novas, né, dentro desse contexto em relação às outras mulheres que o projeto está conversando, trocando ideia e coletando os depoimentos. A Patrícia chegou bem criança, né, no assentamento, e ela fala um pouco, né, da sua trajetória dentro do assentamento. Ela diz muito sobre a questão das dificuldades de acesso, né, ao espaço escolar, né, a frequentar a escola, né, devido às longas distâncias pelas estradas de terra. Ocorriam situações de momentos de chuva, né, e as crianças tinham que caminhar longas distâncias até a escola mais próxima do assentamento, que fica já na zona urbana, né, de Mojimirim, na periferia lá de Mojimirim, na Vila Dias, e bairros ali próximos, né. Praticamente ela disse que 2 escolas recebiam as crianças e os jovens do assentamento. E ela diz que era uma situação bastante complicada, delicada, né. Eles chegavam muitas vezes com os pés sujos de barro, e isso era motivo, né, de eles sofrerem uma forte discriminação e preconceito por parte dos outros estudantes e também de muitos professores, né, que chamavam eles de pés vermelhos e outras formas pejorativas, né. Então a Patrícia relatou esses preconceitos que a juventude do assentamento sofriam, né, e sofrem ainda hoje, por serem trabalhadores rurais, né, que lutaram e lutam até hoje pela terra, né. Esse estereótipo, né, esse estigma que foi criado contra o movimento. Então ela fala também outra questão muito interessante, referente às dificuldades ainda que permanecem, principalmente para a juventude do assentamento, em relação a terem acesso a espaços de lazer e cultura, né, dentro do próprio assentamento, né. Ela vê isso como um aspecto muito perigoso, que deixa a juventude muito ociosa, né? E isso pode levar a outros caminhos, como caminhos das drogas, os caminhos do crime, né? Então ela acha que a comunidade do assentamento deveria, juntamente com o poder público, ou quem queira de alguma forma está ajudando nesse sentido, de levar cultura, arte, né, lazer, que essa movimentação toda é muito importante para a juventude do assentamento, né, que acaba largando o território, saindo do território, né,
e indo em direção às zonas urbanas, né, às cidades próximas, e ali encontram toda uma série de dificuldades, né, desde morar em espaços muito pequenos, não ter mais aquela conexão, aquele contato com a terra, a questão da própria criminalidade, né, nas cidades, também em relação ao temor do desemprego, a situação de viver como assalariado. Então, essas situações são apontadas pela Patrícia Perotto. Bem, eu fico por aqui e espero que vocês curtam, né? Gostem dessa entrevista aí, dessa narrativa de mais uma mulher de luta aí do assentamento 12 de outubro, também conhecido como Vergel. Hoje, 24 de novembro de 2019, estamos aqui dando continuidade ao projeto A Memória Viva Nasce a Cada Dia, no assentamento 12 de outubro, Vergel, Mojimirim, São Paulo. A entrevistada de hoje é mais uma mulher de luta, a Patrícia Perotto, que vive aqui no assentamento 12 de outubro. Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você falasse sobre a sua chegada aqui no assentamento 12 de outubro. Como que aconteceu? Com quem você veio? O que você lembra? Então, a minha chegada aqui, a gente veio de Amparo, né? Meu pai tinha saído da fazenda, né? Eu estava com tempo determinado para poder estar saindo, para poder estar desocupando a fazenda. Então daí surgiu a proposta que estava tendo uma invasão de terra aqui pro lado de Mojimirim. Até mesmo foi meus tios que moravam aqui pro lado de Mogi Guaçu que ficou sabendo. Aí passou a avisar a gente, né? Como a gente estava sem lugar para estar indo morar, de moradia, a gente então veio buscar uma oportunidade de ter um espaço que fosse da gente, né? Em vez de, tipo assim, de ficar andando de del em del sem rumo. Aí então a gente veio pra cá fazer parte dessa ocupação que teve aqui. E a gente veio pra cá tudo criança, eu e meus irmãos. Até mesmo quando a gente veio pra cá, a gente também teve perda, né? Que tinha minha irmã, que era recém-nascida, que tinha nascido prematura, que não pôde estar vindo, né? Que tocou de ficar sobre os cuidados da minha tia, em Amparo, aí ela ficou com a guarda. E a gente veio pra cá com nossos pais, porque a gente já era mais crescidinho, né? Então ficamos aqui alojados na área, debaixo de barraco, de lona, porque a gente não tinha recurso para construir um barraco de telha, né? Um barraco melhor assim, para poder ter um conforto melhor. E a gente ficou isolado naquela área aqui da reserva aqui embaixo por um bom tempo, até acho que uns 2, 3 anos. Até vir a parte do INCRA que ele veio para a gente poder ocupar outra área, onde veio surgir entendeu? A decisão final do local que a gente pudesse ficar sem estar mudando. Antes disso, geralmente a galera fica num lugar específico embaixo de lona. Aí não pode se locomover muito. Não, a gente não podia, né, tá mudando. Cada quadro tinha seu espaço de barraco, né? Uhum. Então os barracos eram um pertinho do outro e era realizado, né, muitas reuniões, onde era decidido muitas coisas, onde tirava um grupo de pessoas, né, para poder estar fazendo arrecadação, porque realmente o assentamento não tinha recurso nenhum. E como eram as pessoas humildes mesmo, sem recurso nenhum, que estavam vindo para cá porque não tinha outros lugares para estar morando, né? Que era o caso de muitos, né? Que nem era o caso de minha família, que não tinha, meu pai não tinha recurso nenhum para estar morando no aluguel, ou de estar indo para casa de um parente para estar morando porque não tinha espaço. Então o único espaço que a gente teve, oportunidade por Deus, foi a gente estar vindo para cá, onde a gente fizemos essa luta dessa reforma agrária que veio acontecer aqui nesse assentamento 12 de outubro, quando a gente teve a oportunidade de ter nosso espaço. Você lembra o ano que você chegou? Por volta de 1998. 98.
E você tinha quantos anos? Você lembra? Tava com 11 para 12. 11 para 12. 11 para 12 anos. E você tem lembranças desse porque vocês passaram 2 anos vivendo coletivamente, né? Tem muita lembrança, né? Que a gente realmente vinha tomar banho no rio, né? A gente tinha o horário da gente, que a gente era a parte da manhã, eram as mulheres e as crianças, onde a gente desfrutava até mesmo da lagoa para tomar o banho, para estar lavando nossas roupas, né? Que é o único espaço que a gente tinha para estar buscando a parte de higienização, tanto da louça quanto da roupa, entendeu? Até mesmo do nosso próprio corpo, porque a gente não tinha água, nada dessas coisas, nem mesmo força. Então era o espaço que a gente tinha, né? A água potável, assim, a gente ainda conseguia numa dessas casas que tem aqui, pra gente estar buscando um pouco de água, pelo menos, para poder estar fazendo a refeição e bebendo, mas para limpeza a gente usava 100% a lagoa. E a gente brincava, né, no rio, com os outros pessoal das nossas infâncias, e assim era realizado muitas festinhas também, né, com as criançadas. Um grupo de pessoas às vezes vinha também, às vezes dar algum tipo de palestra para nós, né? De fantoche, essas coisas, a gente participava também. Voluntário que às vezes vinha da Unicamp e às vezes, né, queria passar essas informações pra gente, a gente adorava, né? Que era um momento pra gente de pura alegria. Socialização. De ver outras pessoas, de aprender novas coisas e até mesmo de se unir junto aos coleguinhas que estavam ali, né? Junto com a gente, né? Em grupo. É onde que a gente ficava muito feliz em relação a tudo isso. E em época quando dava aquelas chuvas fortes, por ser barraco de lona, né? Era um sufoco, né? Infelizmente, em época de chuva forte, como meu pai na época tinha pegado um barraco que era bem quase dentro da mata, nessa época de chuva forte, caiu uma galha bem em cima da lona do barraco. Você entendeu? Infelizmente molhou tudinho, nossos colchão, roupa, essas coisas assim. Teve muitas coisas que não deu mesmo para aproveitar mesmo não, que nem roupa mesmo, por causa que se perdeu com a lama, né? E a lama, você sabe também que dificilmente você consegue limpar uma roupa de cor clara, né? Então algumas coisas deu para aproveitar, que nem o colchão a gente ainda quando veio o sol, a gente ainda botou no sol, mas muitas coisas se perdeu. Aí depois até que outros pessoal doou pra gente uma outra lona preta pra gente poder estar reconstruindo o barraco. Mas fora isso a gente dormiu no barraco do vizinho, que era o único abrigo que a gente tinha, né? O vizinho no caso era meu tio Dila, que veio pra cá na época, e ele deu esse pouso pra gente, até a gente poder arrumar o barraco novamente. Então era muito importante, se contava muito com a solidariedade, né, de todos, né? Era verdade, né, porque nem todo mundo tinha recurso, né, para estar comendo, essas coisas, para estar comprando as coisas para se alimentar. Então a gente dependia muito de recardação, né, da recardação que chegava aqui no barracão aqui, onde era feito panelões de comida, era distribuída para as pessoas que não tinha recurso para estar cozinhando para si mesmo, entendeu? E é onde que a gente sobrevivia. Até mesmo teve uma época que o INCRA também nos ajudou aí com muitas cestas básicas, né? Apesar de não ser umas coisas de primeira, mas matou a fome da gente, né? Então a gente ainda foi sobrevivendo, você entendeu? Apesar de, tipo assim, né? De às vezes o alimento não tá 100%, né? De qualidade, às vezes tá com feijão cheirando mofo, essas coisas. Mas mesmo assim, a fome faz com que a gente ache tudo mais gostoso, né? Que o pior de tudo é passar fome. Exatamente. Entendeu? Mas a gente, devido a isso, a gente sobreviveu a essa luta. E a cozinha era comunitária no início? Comunitária. Cada 2 dias, né, tirava um grupo de mulher para estar fazendo a comida para a comunidade. Quando eles acionavam o sino, que na época era batido por uma roda de caminhão, todo mundo já sabia que a comida já estava pronta. Era um toque específico? Era um toque específico, tanto para assembleia quanto para alimentação. Então aí os pessoal desciam, né, cada qual com uma panela ou uma bacia que fosse, para poder falar o número de pessoas que tem no barraco, para eles estar ponhando a quantidade de comida para todo mundo, para estar sendo feita a refeição. E também tinha o toque para a assembleia, participar da assembleia. Quando batia 3, 4 vezes era porque é algo de emergência, de alguma informação de emergência era para ser passado para a comunidade dali, né? Daquele momento ali, como tipo assim, as buscas que eles tinham sido feitas, tipo em relação a resolver a nossa situação da área que a gente estava,
o que ia ser feito, o que a gente conseguiu de arrecadação, o que algumas pessoas nos apoiaram, nos ajudaram, esse tipo de informação, arrecadação que veio, como ia ser distribuída, como roupa, alimentação, até mesmo leite, como tinha muita criança nessa época, quando chegava uma quantidade de leite que era doação, eles batiam também o sino para ver de forma que vai ser dividido, para ver quantas crianças tem em cada barraco, as idades. Então tudo isso daí era de uma forma que eles, né, distribuíam as coisas dessa forma, avisando. Entendi. Entendeu? E as comunicações que a gente fazia também, das lutas que a gente ia fazer, as passeatas, entendeu? Em busca de nossas conquistas, de nossas terras, entendeu? E foram então, muitas, né? Foi muitas lutas. E foi até mesmo muitas passeatas que a gente fez, tanto para São Paulo quanto para Mojimirim, de a pé marchando. Então, e a gente, essas lutas todas a gente participou. E em relação na época quando era logo no início, no acampamento, ainda na condição de acampamento, em relação aos estudos, em relação às crianças, porque tinha muitas crianças, né? Como então, faziam para... Até mesmo os estudos era uma parte muito complicada. Porque muitas escolas não queriam, tipo assim, abrir as portas pra gente na época. Uma discriminação. Porque devido ao transporte que não estava sendo liberado, né? Que não queriam liberar o transporte, tanto que muitas crianças também não tinham recurso para material escolar. Então era onde que muitas crianças também ficavam fora dessa parte do estudo. Acabava evadindo. Porque muitos pais não tinham condições de comprar material para os filhos na época. Então, nem todas as escolas estavam dispostas a doar esse material. Entendeu? E até mesmo o transporte. Então eles pegavam e realmente ficavam de dar resposta, e nisso foi quase um ano para a gente conseguir estudar, depois que a gente já estava acampado aqui, que a gente conseguiu um estudo. A gente começou a estudar no segundo ano, que a gente já estava aqui, porque depois de muita luta, debater contra a Secretaria da Educação, buscar recursos, aí eles liberaram para a gente o transporte. Até mesmo alguns voluntários, né, vieram aí, doaram o caderno, lápis, as crianças, pelo menos o básico mesmo, para estar começando, né, o sindicato, essas coisas. E é onde que a gente começou a buscar pelo estudo, né? Então tinha os horários do ônibus, que era de manhã e à tarde, e aí vinha buscar o pessoal e a gente ia com esse transporte que foi liberado. Mas foi muita luta, até mesmo nas escolas a gente teve muito preconceito, porque as pessoas chamavam a gente de pé vermelho, entendeu? De sem terrinha, isso, aquilo e outro, fazia piadinha. Sim, entendeu? Então eram umas coisas que a gente sofria constantemente. E o preconceito era muito forte. Muito mesmo. É, muito forte. E como é até hoje, até hoje é ainda o preconceito, apesar de 20 anos que a gente mora aqui, ainda tem preconceito bastante, porque se você coloca num currículo que você mora aqui, realmente pode ter até a vaga de emprego, mas a gente não consegue um emprego, porque eles dão prioridade a outras pessoas que moram dentro da cidade, no município da cidade mesmo. Então a gente já fica excluído dessa parte do trabalho. Então muitas pessoas conseguem trabalho através de omitindo, né, o endereço de uma outra pessoa conhecida, entendeu? Que senão não consegue trabalho mesmo. Até mesmo para abrir um crediário é uma democracia muito grande. Tem loja que, mesmo você tendo com a documentação tudo em dia, bonitinho, tudo, eles, na hora que você fala, eu moro em tal lugar assim, no primeiro cadastro, eles já falam, não, porque o cadastro ainda vai aprovar, e eles não aprovam, e realmente aí fala que depois vai entrar em contato, e realmente não consegue. Não consegue. Você não consegue nem abrir um crediário. Quando você abre, você tem que abrir para o endereço de alguém conhecido na cidade. Então, tudo isso ainda, o preconceito ainda é constante, devido à nossa ocupação do dia 12 de outubro, que a gente veio para essa área. Devido à nossa história e devido à nossa vida por aqui. Então é uma coisa que o preconceito ainda predomina ainda, porque as oportunidades nossas são muito poucas. E hoje em dia não existe mais as assembleias ou existem? Sim, existem reuniões, que tem uns coordenadores que são tirados, uns pessoal que representa, né, a cada canto daqui do assentamento. Então esses pessoal, eles passam para aquele grupo de pessoas as informações que é necessária para poder as pessoas estar dentro do que está acontecendo. Até mesmo projetos de plantação,
sobre hortaliça, sobre qualquer outro tipo de planta. Então eles passam dessa forma. Agora, quando é uma comunicação geral, que é algo de muita emergência, aí o presidente daqui da gente, que representa a gente, busca uma reunião para todos, onde todos permanecem aqui, todos participam. Mas quando não é algo de muito grave, os próprios coordenadores passam a informação. Entendi. Agora, quando é algo de emergência, o representante nosso, que é o presidente daqui, passa para todos. Em relação à juventude aqui do assentamento, eles têm muito acesso a lazer, cultura, acontecem atividades aqui dentro? Como que você avalia? Não, eu acho que as pessoas aqui de dentro, principalmente o jovem, eles não têm muita oportunidade. A gente tem sim liberdade, espaço, mas a gente não tem oportunidade porque muitas coisas que poderia estar tendo aqui dentro, que na parte de cultura, para a gente poder estar aprendendo, um artesanato, uma informática, uma aula de dança, um teatro, qualquer coisa assim, a gente não tem pessoas para estar vindo aqui dentro, para estar passando isso pra gente, entendeu? Voluntário, principalmente, né? Porque a gente mesmo no assentamento não tem recurso para estar pagando essas pessoas, né? E a prefeitura também, por ela, também não contrata para mandar pra gente. Então eu vejo que a juventude daqui quase não tem acesso a esse tipo de cultura. Quando tem, a gente tem que buscar lá fora, por conta própria. Então o que eu vejo que os pessoal tem aqui, principalmente os jovens, a gente tem apenas um campinho lá embaixo, onde alguns jovens gostam de jogar futebol. Tem a lagoa no momento de distração que eles vão tomar o banho, né? E muito poucas outras coisas que eles fazem, que nem é sentar numa roda de amigo, jogar um baralho, coisa assim. Mas é uma coisa que já não é para todos os jovens, é para quem realmente gosta dessas coisas, né? Mas a parte mais jovem, assim, dos 11, dos 12 anos, já não tem quase oportunidade. A não ser mesmo andar de bicicleta ou jogar um videogame dentro de casa e ver uma TV. Ou sair para fora para buscar esse tipo de oportunidade. Coisa que nem todos têm recurso para estar indo. Principalmente pelo transporte, que a gente não tem, que é difícil acesso ter. Por causa até das estradas de terra, né? Por causa da estrada de terra e por causa do ponto de ônibus mesmo, que fica localizado, fica longe, né? Das nossas residências, então não é uma coisa que você pode estar indo sempre, porque devido ao valor de passagem, essas coisas, tudo você gasta. Então, não é todo dia que você está tendo esse recurso para estar indo, né? Principalmente quando na casa tem 1 ou 2 ou 3 que queira participar. Para você estar levando todos os dias ou até 3 vezes por semana, não é todo dia que você tem esse recurso. Então, é uma coisa que às vezes a gente deixa de fazer. Entendeu? E a gente se cala nisso. Apenas no estudo normal, principalmente o jovem, que nem eu tenho minha filha de 12, né? E tenho meu filho de 6, agora também. Mas a minha filha, que nem está aí na fase de 12 anos, ela quase também já não tem oportunidade. Porque ela já não tem acesso a esse tipo de cultura. Que nem eu falei para vocês, teatros, informáticas e tudo mais. É tudo mais dificultoso, né? É tudo mais dificultoso. Em comparação com quem mora na cidade, agora, por exemplo. em questão a espaço e lugar para a gente ter isso, a gente tem. Mas a gente não tem recurso. É só isso que eu tenho a dizer em relação a tudo isso. Oportunidade que não temos. E em relação às mulheres, existe aqui o grupo de mulheres organizadas? Ou você acha que isso é importante, ter esses grupos de mulheres organizadas? Não, tem uns grupos de mulheres aqui dentro que faz as correrias devido aos objetivos que elas procuram ter, né? Umas na parte da saúde, outra nas partes de administração de cooperativa e tudo mais, em relação a essas outras coisas. Mas nessa parte aí é a minoria que está nesse grupo, por causa que a maioria mesmo, tipo assim, não tem acesso também a esses grupos, porque eu vejo assim, porque não, por falta de comunicação também e por falta de convite também, de oportunidade. Então eu vejo também que nessas partes também fica faltando, sabe? A proximidade, assim, sabe? E oportunidade de comunicação para ver o que a pessoa pode, se a pessoa quer participar, você entendeu? E dar andamento naquilo que está sendo planejado, participar junto. Então muitas coisas nessas partes, muita informação não são passadas. Então eles montam aquele grupo entre eles e quando a gente vem a saber é através de um ou outro, mas aí eles já estão
andando nesse grupo, mas sem a gente ter tido a oportunidade de opinião, né? De optar se quer ou não participar, assim, entendeu? Então eles decidem por eles mesmos. Eu vejo que é uma coisa assim, numa parte pode ser bom para eles, mas eu, às vezes na outra parte eu vejo que falta oportunidade para as demais. Que deveria de ter mais pessoas. Sim. Sim, entendeu? Porque tem muita gente morando aqui dentro. Você pensa em 90 famílias e mais os agregados de cada 90 famílias, então tem muita gente. E você vê esse grupo de pessoa minoria, então eu vejo que muitas pessoas que estão de fora, entendeu? Por falta de comunicação e oportunidade, né? Mas não vejo como mal visto. Tudo bem que buscaram, né, esse tipo de apoio, esse tipo de grupo, mas eu vejo assim que poderia ser maior, podia ser uma luta maior e mais constante e mais aproveitadora, né? Tipo assim, teria mais gente para essas causas. Entendi. Só que devido à informação, fica ali naquele grupo paralelo. E aqui a grande parte das famílias plantam, né? Plantam. Criam também animais, né? Criam animais. É diversificado, né? Isso, varia do tipo das pessoas, de família, né? Tem família que gosta de mexer com hortaliça, outras famílias que gostam de mexer com plantação, né? Outras que gostam na criação de gado e animais. Então, varia do tipo de pessoas mesmo, da família mesmo, que gosta de estar mexendo nessas partes rural. Porque cada tipo de pessoas gosta de um tipo de ambiente rural, entendeu? Uns gostam de criar só apenas animais e outros gostam de apenas mexer com hortaliça, outro gosta de criar variado, tanto os dois juntos, levar os dois para a par. Então, vai vendo de cada família, da situação financeira, que uns têm recurso, outros não têm. A gente tem, às vezes, o espaço, que é a terra, mas às vezes a gente não tem o recurso que a gente precisa de ter para estar investindo, para poder estar prosperando cada dia mais. Porque hoje em dia tudo se paga, desde para você plantar, até mesmo a mão de obra para você estar deixando aquele produto até nas condições de colher. Então não é todo mundo que tem esse tipo de recurso, principalmente maquinário, essas coisas e tudo mais. Então a gente tem que estar pagando quando a gente não tem, para os demais que tem. Então nem todos cobram um preço acessível, que você tenha condições. Isso dificulta muito, né? Para muitas famílias. Para muita família. Por isso que muitos aqui têm uma renda maior que a outra e outros menos renda, porque devido às condições. E devido também à oportunidade que a gente não tem de projeto, essas coisas, entendeu? Devido a gente não ter recurso mesmo, para poder estar, tipo assim, fazendo empréstimo em banco, essas coisas. Entendeu? Então, onde que fica muitas terras, muitas vezes paradas, e a gente tem uns que plantam a minoria, porque é o recurso que tem. Não dá para plantar um sítio de 14 hectares se você não tem um recurso que você consegue investir 100% nele. Então, o que você vai fazer? Vai plantar pelo menos uma área bem mais reduzida, né? Bem mais reduzida. Umas duas pequenas partes desse sítio para poder, pelo menos, ter para sobreviver. Entendeu? Ou apenas para poder negociar, assim, constantemente com os demais, assim. E aqui essa terra aqui, esse território era pertencente à FEPASA, né? Era, pertencente à FEPASA. Quando a gente veio para cá, tinha muito eucalipto, né? E depois aí veio a destoca, né? Quando foi nomeado os lotes. E uns destocou inteiro, né? Devido às horas máquina que teve. E outros não. Outros ainda deixou uma grande reserva no sítio. Entendi. Entendeu? Que ainda, tipo assim, devido à verba, não teve recurso para poder estar destocando tudo. E outros não. Outros ainda conseguiu ainda, devido à hora máquina, teve a área totalmente limpa, né? Deixando totalmente destocada, 100%. Então, varia de área para área. Entendeu? Entendi. E a sua expectativa, assim, daqui em relação ao assentamento, com essas políticas doidas, né, desse governo? Então, é aí que surge nossas dúvidas e os nossos sonhos, né? Porque a gente pensa em, como você diz, cada dia mais prosperar, conquistar nossos sonhos aqui dentro. Já é um sonho a gente estar aqui, né? Como você diz, dar continuidade, né, a esse sonho, mas devido a essas políticas de governo aí, que nem eu falo para você, eles têm mexido em tantas coisas que às vezes tem nos afetado até aqui dentro. Porque aqui é um lugar que a gente não pode, tipo assim, ter acesso a muito poucas coisas, que nem comércio mesmo, é muito poucas coisas.
porque nem os bares, que foi barrado, né? Uns ainda estão abrindo, mas outros não, porque devido à política, né, que não pode ter essas coisas. Mas é tudo, a gente fica sem acesso a nada, né? Até mesmo para tomar um guaraná, qualquer coisa assim, a não ser tá indo buscando lá na cidade. Que não é todo dia que você tem o dinheiro para tá indo buscar, né? Você tem às vezes o dinheiro do guaraná, mas você não tem o dinheiro da passagem. Quem que é esse lindo bonito aí? É meu sobrinho. Meu sobrinho? Então nem todo mundo tem esse recurso. Entendi. Para estar indo buscar. Então eles barraram, numa parte nos ajudaram 100%, mas na outra parte também nos puxaram o tapete, né? Porque a gente tinha sonho também de ter um comércio, qualquer coisa aqui, mas eles, devido a essas políticas deles, estão barrando muita gente. Então, até o ponto de chegar das pessoas não ter mais esse comércio. Sim. Então eu acho que isso aí é totalmente errado, porque eu acho que as pessoas deveriam de ter oportunidade também aqui dentro em relação a isso. Então a luta continua, né? Continua, porque a gente está debatendo que no futuro a gente venha ter essas oportunidades novamente abertas, porque eu creio que todo assentamento precisa, né, ter uns pontos comerciais para poder, tipo, mesmo para favorecer a própria comunidade. Você entendeu? Porque é uma coisa que precisa, que às vezes falta um fósforo, falta um sal. Às vezes você não vai na cidade buscar se você tem uma oportunidade mais próxima. Então eu acho que é uma coisa que, no meu modo de pensar, eu acho totalmente errado o que eles estão fazendo, devido a esse plano de governo que mudaram. Você entendeu? Então é isso aí, a minha descontenda com eles, mas porque eu penso para todos, né? Que é uma coisa que favorece a todos. Então é apenas isso. Eu penso que tem muitas coisas para ser melhorado e muito sonho para ser realizado ainda aqui dentro. Legal. Você queria falar mais alguma coisa? E os meus sonhos é que nem criar meus filhos na Santa Paz, né? E como se ter oportunidade e Deus abençoar que a população da nossa região venha nos abrir as portas sempre e que esse preconceito, né, com o tempo seja morrido, né? Seja esquecido e que a gente venha ser visto como igual a todo mundo. Sujeitos de direitos, né? Igual a sociedade de Mogi Mirim e todos os moradores que moram lá, devido a gente morar aqui ou não. Perfeito. Obrigado, viu, Patrícia? De nada. Muito bom.